Olá, boa noite, sejam bem-vindos à live. Com a senhorita, minha esposa, Mariana Brito, com quem eu já estou fazendo conexão. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Alô! Oiê! Deixa eu colocar um filtro aqui que ninguém merece me ver com essa cara. Cadê? Vamos achar um filtro bonito. Aqui, ó. Muito bem. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui que está mais baixo do que deveria. Agora tá certo, né? Muito bem. Olá, seja bem-vinda, Mariana Brito. Mariana Bistro, em live com Bruno das Chagas. Olá, boa noite vocês que estão entrando aqui para acompanhar esta nossa live sobre conservadorismo e ceticismo na política. Esse é o tema, esse é o assunto, melhor dizendo, o guarda-chuva, sob o qual a gente vai tratar de, enfim, o pensamento conservador, como o conservador vê a política, a necessária e adequada desconfiança, né, esse ceticismo que tem uma herança no iluminismo britânico. Então se pega essa ideia cética em relação ao conhecimento do David Hume e se aplica à política. Não é exatamente esse ceticismo do David Hume, mas foi a forma como os conservadores começaram a perceber a necessidade de se ter, de se desconfiar de uma ideia puramente racional, uma racionalização dogmática aplicada à política e às tensões e equívocos baseados nisso. Né? Então, seja bem-vindo, sejam bem-vindos e vamos lá, amor? Desculpa, gente, eu fiz essa cara de pânico aqui porque Margarete Bistro das Chagas está comendo o fio do negócio que liga a luz aqui. Essa capetilda. Mas, gente, obrigada por estarem aqui nessa live. Muito bom tê-los por aqui. 400 pessoas já, ó, 3 minutos de live. E esse é um assunto, né, amor, muito legal para a gente falar, porque hoje, principalmente, né, há muita confusão com relação a isso, né, de você confundir um apoio, né, digamos assim, a um determinado político, um determinado governo, com uma paixão humana, né, que eu acho que é o que o Kirk fala nesse livro, que é o que a gente deve conter. Quando se trata de política, a gente deve conter essas paixões. E eu acho que essa visão do ceticismo político, né, do ponto de vista do conservador, ela está atrelada a essa coisa da política da prudência, que eu falei com o pessoal aqui dia desses no Instagram, expliquei um pouquinho do que isso significa. E ela é um freio para que a gente não se deixe levar por essas paixões, não se iluda, não se decepcione, depois não fique frustrado. Eu acho que esse ceticismo político ele faz parte, e ele deve fazer parte. Né? A gente deve olhar para a política, de modo geral, de forma cética mesmo, né? como a gente está falando aqui. Por isso que eu sempre falo para... Margarida está tocando terror, estou nem conseguindo me concentrar direito. Por isso que eu sempre falo aqui que a gente tem que olhar para a política, de modo geral, a política do dia a dia mesmo, né? E toda ela, com um olhar muito mais pragmático, muito mais prático, e não com um olhar apaixonado, esse olhar de esse cara aqui é o Messias, ele veio para salvar a humanidade, para salvar a nação de todos os males que foram que aconteceram e tudo mais. Então, acho que é um pouco disso, assim, né? Você olhar para a política com um olhar mais racional, sem se deixar levar por essa coisa da paixão, por essa coisa do sentimento. Porque eu acho que quando você faz isso, você acaba confundindo alhos com bugalhos, e aí, no final das contas, você se frustra, você se decepciona, você fica na merda, e aí depois você não entende por quê. É impossível ser no comportamento político, para quem não está diretamente envolvido na política formal,
conseguir ser ou só puramente emocional ou só puramente racional. No fundo, que o conservadorismo ensina, e é obviamente um exercício que se faz por um olhar conservador em relação à política, é não reduzir a política a esse aspecto racional, porque senão você cai num dogmatismo, e isso cria problemas muito sérios, e aí você tem uma tensão, um problema, às vezes até uma certa contradição entre a teoria e a prática, e a própria Sim. ideia de rejeitar a qualificação do conservadorismo como sendo uma ideologia, ela também tem essa dimensão, né? Ou seja, a visão que o conservadorismo tem da ideologia como sendo algo negativo e não simplesmente algo que descreve um conjunto de ideias, né? Isso está na raiz do próprio uso da palavra ideologia na França e a maneira como essa palavra foi utilizada para qualificar os inimigos, né? E eu tenho até um texto sobre isso, está na Gazeta do Povo, recomendo que vocês leiam. De qualquer maneira... Eu postei esse texto hoje, viu, amor? Eu vi nos seus stories, né? Então, quem tiver interesse pode ir lá nos stories da Mari e ver o link para esse texto. De qualquer maneira, assim... Só fazer um parênteses aqui, amor, porque eu falei, né, assim, da importância de você olhar para a política de maneira mais racional e tal, e aí me perguntaram, mas tem como? Perguntaram aqui, né? Mas tem como você olhar para qualquer atividade humana sem emoção? Não, eu acho que não tem. E o ponto não é esse, que quando eu falo que tem que olhar de maneira mais racional, eu estou falando, presta atenção, mais racional, não exclusivamente racional. Que aí a consequência disso é justamente o que você falou agora. Então, quando eu faço esse comentário, eu estou me referindo àquelas pessoas que olham exclusivamente de maneira apaixonada. Acho que tem que haver um equilíbrio ali, né? É isso que eu queria falar. Tem um problema do idealismo, né? Eu fiz até uma live com o professor Adriano Gianturco sobre o problema que existe quando nós idealizamos demais a política e colamos essa idealização em algum político de preferência. Eu sou comentarista político, sou colunista de política internacional da revista Oeste e, portanto, eu acompanho bastante a política internacional e, mais especificamente, a política que eu gosto de acompanhar já há muitos anos, que é a política britânica. E para dar um exemplo assim, né, de um conservador no poder, que é o caso do Boris Johnson, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, ele tem cometido alguns erros sérios e ele vem sendo criticado por isso pelos conservadores jornalistas, intelectuais, né, gente muito séria. E eu já fiz um texto criticando especificamente a proposta do Boris Johnson de fazer um New Deal, né, ou seja, uma política keynesiana que deu errado nos Estados Unidos, né, as consequências negativas do New Deal, ele querendo fazer isso para promover a recuperação econômica do Reino Unido em razão da pandemia. Então, fiz um texto especificamente sobre isso, criticando essa postura do Boris Johnson, e em outro artigo eu fiz uma crítica já da posição dele em relação aí às políticas de restrição. Enfim, tudo isso para dizer que mesmo um político que se gosta ou se apoia, e eu nunca escondi a minha simpatia pelo Boris Johnson, fiz isso várias vezes, antes mesmo dele assumir o cargo de primeiro-ministro. Depois que ele assumiu, eu fui um dos poucos que acertou o resultado, não, mas que a tendência que ele venceria aquela eleição que ele convocou. Acertei também a coisa toda da movimentação política para o Brexit, né, que ele acabou aprovando, exatamente. Mas eu não posso, de uma posição conservadora, fechar os olhos para os erros que ele tem cometido, em razão dele ser um político conservador no poder, né? Aliás, isso seria uma atitude anticonservadora, você simplesmente se eximir de críticas em razão, porque, enfim, tem um conservador no poder, tem um partido conservador. E faz parte da própria dinâmica do conservadorismo fazer essa crítica para que o sujeito que está no poder melhore, né? Porque senão fica o apoio restrito faz muito mal para quem está no poder e faz muito mal
para o pensamento conservador e o movimento conservador, que vira um negócio acrítico e simplesmente adesista, né? Isso é uma coisa muito ruim. E eu acrescento que faz mal também para a sociedade em si, né? Não só para o cara que está no poder, para o pensamento conservador, mas para a sociedade. Porque, como eu falei nos stories nos últimos dias, as críticas, assim como os elogios, eles devem servir como direcionamento, né? Então, você faz naquele momento em que é preciso fazer. Então, se o cara lá, ele toma uma decisão, adota uma medida, ou o que quer que seja, que é positiva, é justo, é legítimo que você reconheça isso, que você elogie essa postura e diga, olha, isso aqui é bom. Mas ao mesmo tempo em que esse mesmo cara, ele toma ele adota uma medida, ele toma uma decisão que é ruim, que claramente não vai trazer nada positivo nem para o governo, nem para a sociedade, nem para a ordem política no geral, é também legítimo que se critique, né? Que você aponte e fale, olha, isso aqui não tá bom, não está de acordo com o que a gente entende como sendo positivo para a sociedade. Então, essas críticas e os elogios, elas devem servir como direcionamento. É isso que faz é isso que deve fazer um cidadão, né? E aí, se você não tem essa medida, se você é o cara que só critica, você não está contribuindo com nada, você só quer criticar, você é a velha reclamona, né, da fila do banco. Mas se você só elogia, você vira um puxa-saco, você vira um bajulador. E isso também não acrescenta, né? Então, eu acho que tem que existir ali esse equilíbrio e esse entendimento, esse discernimento, né? De que as críticas e os elogios, eles devem servir como direcionamento. E aí, também foi um comentário que eu fiz, que é o seguinte, a gente tem hoje a possibilidade de usar isso aqui, né, que é a internet, como uma ferramenta para essa exposição, né, desses nossos posicionamentos. Então, se a gente sabe disso e sabe que o impacto disso que a gente faz aqui é grande, né? Porque, como eu falei, se você vai para o Twitter, você levanta uma hashtag ali, aquilo cria corpo, né? Então, a gente pode voltar aqui, olhar no retrovisor e lembrar de grandes gestos ali, né? De grandes manifestações virtuais que ganharam corpo em proporções gigantescas, né? STF, vergonha nacional e várias outras. Demissão do Alvin, não lembro exatamente qual era a hashtag, mas nesse sentido de pedir a demissão de uma pessoa que estava na equipe do governo. Então, essa exposição ali e usar a internet como ferramenta é um negócio incrível, porque a gente não tinha isso até pouco tempo atrás, né? Até 10, 15 anos, a gente não tinha nem internet direito. Então, a gente tem essa oportunidade de fazer isso aqui hoje. E assim, o cara vai ver, né? Usando aqui o exemplo do Brasil, né? O Bolsonaro, por exemplo, ele vai ficar sabendo que tá ali. O cara tá no Twitter o tempo inteiro. E quando ele não tá, por razões óbvias, né? Porque ele precisa trabalhar, tem uma equipe que está tomando conta daquilo. Então ele vai saber o que está acontecendo, ele vai conseguir medir, né, a temperatura daquilo que foi proposto, daquela decisão que foi tomada. E aí, cara, se você tem essa oportunidade de usar isso para mostrar ou uma satisfação ou uma insatisfação e você não o faz, porque a sua preocupação ali é puxar saco ou é só criticar, você está desperdiçando a oportunidade de ouro, né? Você está desperdiçando a oportunidade de chegar para esse cara e pautá-lo, né? E dizer, olha, isso aqui é ok, mas isso aqui não é. Então, voltando aqui, isso que você falou é muito interessante desse ponto de vista, né? Que eu acho que deve servir muito como um norte. O norte para a classe política, o norte para os caras que governam o nosso país, para eles entenderem. Então, para mim não faz muito sentido esse apelo, né? Essa coisa de, não. O cara sabidamente fez uma merda, mas o pessoal tá ali fazendo um esforço hercúleo, né? Para dizer, não, calma, vamos tentar entender. Calma, tem uma estratégia por trás. Calma isso, calma aquilo, e muitas vezes é só um erro, porque erros acontecem, né? Shit happens, né? O cara é ser humano, é falível, comete erros. A política, como eu falei também, não é
não é uma coisa homogênea. Então, tem coisas dentro da política que são boas, tem coisas que são ruins. Então, isso é o tipo de coisa que a gente precisa, é o tipo de discernimento que a gente precisa ter enquanto cidadão. Porque se a gente não tem, o negócio não anda, né? Eu citei o Boris Johnson e não o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é conservador, e o nosso tema aqui é conservadorismo, né? Sim, E claro, tem, claro, tem até claro. pessoas aqui perguntando se o Bolsonaro é conservador. Eu sempre repito isso quando alguém me pergunta aqui no Instagram. O Bolsonaro não é conservador. Ele se elegeu com uma agenda que era em parte conservadora, em parte liberal. Essa agenda está completamente em frangalhos, até sem dificuldade em saber o que restou. Para sair do assunto Bolsonaro, porque, enfim, não dá para colocar ele aqui nessa discussão sobre Desculpa, conservadorismo. querido. Desculpa se eu botei o Bolsonaro aqui na conversa. Não, você estava lembrando, enfim, os stories que você está fazendo, mas não é esse o ponto. Claro, claro. Mas eu estou preparando, enfim, um material para futuramente explicar o que eu acho que o Bolsonaro é, mas rapidamente, assim, ele é uma figura do Bonito. florianismo, do Floriano Peixoto, com o populismo do Steve Bannon atual, tá? Então vamos voltar aqui para o conservadorismo. Há sempre um problema de primeiro se analisar a política e depois de participar dela. Nós estamos vivendo no Brasil várias descobertas de forma concomitante. Até muito recentemente, nós, sociedade brasileira, a gente não se envolvia na política, a política não importava, e a partir de 2013, com aquelas manifestações, isso, enfim, acontece uma ruptura dessa letargia e muita gente passa a se interessar e a buscar informações a respeito da política, a respeito de política. E o que acontece é que nesse processo de descoberta da política, que a política existe, que ela importa, que os políticos atrapalham a nossa vida, muita gente foi buscar informação e muita gente passou a querer se envolver nesse debate público a partir das redes sociais. E isso é um aspecto positivo. Quando qualquer sociedade enfrenta um processo de maturidade, é natural que haja excesso, é natural que haja Polarização extrema, né? polarização, níveis distintos de violência verbal, etc, etc. Isso faz parte da maturidade. Uma criança, quando começa a aprender a andar, cai no chão, quebra o dente, enfim, bate a cabeça, isso tudo faz parte. O que a gente não pode deixar é que esse momento de oportunidade que está acontecendo neste momento não renda bons frutos. E a única forma de fazer com que esse momento seja um momento positivo e que produza consequências positivas é a gente já começar a qualificar o debate, já começar a colocar os conceitos em discussão, já começar a dizer que conservadorismo é uma coisa, pensamento reacionário é outra coisa, liberalismo é outra coisa, e qualificar, enfim, as pessoas e governos e políticos, né? Está tudo assim no ar. Nós estamos vivendo nesse momento de transição. Tem um verso do poeta William Blake, poeta inglês que eu gosto muito, que ele fala o turbilhão de salitre e breu. A gente está vivendo nesse momento isso tudo, e faz parte do nosso trabalho, né, amor? Levar essas informações, os conceitos, faz parte, enfim, trabalho de tanta gente que a gente conhece, pessoas amigas, como a Rê, que está aqui, o Rodrigo Marinho, a Ana Paula, enfim, tanta gente que faz um trabalho importante, né, nesse sentido. E perdoe-me os amigos cujo nome eu não cito aqui, mas tem muita gente boa fazendo esse trabalho. E o ideal é que esse trabalho seja intensificado, que mais pessoas façam esse trabalho e mais pessoas consigam identificar aquilo que é e aquilo que não é, para não haver exatamente essa confusão. E essa confusão acaba criando, potencializando o problema inicial que a gente apontou aqui, que é uma mistura de idealismo com paixão política e
o uso da palavra pragmático, mas não no seu sentido mais correto. Então, quando o político XYZ adota uma conduta, disse que ele tomou uma atitude pragmática para conseguir um determinado acordo e tal, e no fundo a questão não é bem essa, né? Mas, enfim, a gente tem que sempre ter cuidado do ponto de vista do pensamento conservador, da ideia conservadora, dessa mistura explosiva, né, entre a paixão política, o idealismo, o racionalismo dogmático. Isso acaba cegando e você não consegue fazer as distinções necessárias para fazer a análise correta, fazer a avaliação e, eventualmente, até escolher o seu voto, né? É claro que há eleições em que a disputa é realizada entre candidatos que não representam a rigor aquilo que você defende. E aí é preciso fazer uma escolha puramente pragmática para que, no fundo, você evite que alguém se eleja e não exatamente eleja alguém, né? Isso está do jogo. E esse processo de maturidade que a gente está vivendo agora, e daí a importância dessas discussões, é que a gente consiga efetivamente produzir, ajudar, né, essa emergência de políticos conservadores, e eventualmente até de um partido conservador no futuro, como a gente teve no século XIX. Né? Para quem não conhece, enfim, não acompanha ou nunca leu nada a respeito, eu sempre falo aqui da política brasileira do século XIX, esse grande debate que se deu na política brasileira do século XIX, estou falando aí 1822, quando se dá a nossa secessão e não independência. Aliás, em breve eu vou publicar aqui uns stories ou um vídeo explicando por que o que aconteceu em 1822 foi uma secessão e não independência, né? Até eu cometi esse erro e recentemente eu participei de uma aula do professor Christian Lynch, que ele coloca as coisas nesses termos, e eu vou passar a usar, mas vou explicar isso depois. Mas a política do século XIX, então, o grande embate se dava entre os liberais do Partido Liberal e os conservadores do Partido Conservador, né? Esse é um livro que a Mari já deu no clube dela, Os Construtores do Império, de João Camilo de Oliveira Torres. Quem está no clube já vai tirar isso aqui de letra, hein? Então, esse é o livro que conta essa história, a história do Partido Conservador, as grandes ideias, os grandes temas e o que aconteceu. Assim, é um excelente livro para se descobrir que a política brasileira foi muito melhor do que a gente está vendo agora e a gente viu até aqui. Bom, eu só queria fazer um pequeno comentário antes de fazer outro comentário, que a Margareth está subindo aqui na sua Chesterfield, tá? Então, se ela parecer destruída amanhã, não é culpa minha, ela tá lá. Mas, gente, você me criticou aqui porque eu falei do Bolsonaro, né? Mas... Não critiquei, não, eu só fiz uma observação. Sim, você assuma. Mas aí o que acontece? Eu lembro que quando a gente estava lá, você falou do Construtores do Império, eu lembrei de outro livro do clube e aí me lembrou de outra coisa. Quando a gente estava lendo Como Ser um Conservador, do Scruton, ele faz ali, né, nos primeiros capítulos, ele faz duras críticas ao governo de Margaret Thatcher. E aí era um exemplo que eu queria citar aqui, né, porque apesar de entender, olha que doido, né, apesar de entender, de compreender que para o Reino Unido naquele momento Margaret Thatcher era a melhor opção, ele ainda não ele mesmo assim não se eximia de fazer as críticas que ele achava que deveria fazer. Então, apesar de estarem os dois, vamos colocar assim, do mesmo lado aqui, né, na mesma casinha, os dois conservadores, o Scruton, ele fazia duras críticas às decisões, às posturas de Thatcher, assim como também fez duras críticas ao governo do Reagan. Então, assim, é exatamente esse traço aí que a gente precisa, né, colocar no meio das coisas para separar. Então, você pode sim, né, ter aquele cara ali que você se identifica, que você votou nele por ter visto afinidades, mas você tem que fazer esse trabalho de apontar o dedo para os erros e tentar elogiar quando acontecer alguma coisa legal também. Então, eu usei esse exemplo do Scruton porque eu acho que não tem
Não tem outro melhor. Já que você não me deixou falar do Bolsonaro, então fica aí o Scruton. Era um filósofo, né? Um grande filósofo do pensamento conservador, acho que um dos maiores, né, amor? Um dos mais importantes do século XX com XXI, com certeza. Mas é um cara que fazia as críticas que tinha que fazer, né? Embora os governos que ele criticava eram conservadores, né? Ele não estava ali falando assim, vou passar a mãozinha na cabeça, porque já que o governo que está hoje no poder é um governo conservador, eu não vou falar nada. Pelo contrário, ele fazia essas críticas e ele fez duras críticas, né? Então, eu acho que o exemplo do Scruton é bom para ilustrar isso que você falou. Mas, enfim, continua aí. O jornalista Peter Hitchens, irmão do falecido jornalista Christopher Hitchens, que se tornou uma celebridade intelectual mundial, o Peter Hitchens é um jornalista conservador e é um cara que é muito crítico a uma série de primeiros ministros conservadores, né, que se sucederam. Ele foi um grande crítico do David Cameron. Aliás, acho que havia um consenso dos conservadores britânicos que o Cameron não era um conservador, né, embora do Partido Conservador, mas as políticas e a agenda política dele não eram uma agenda política conservadora. E, claro, quando se fala assim que um político ou um primeiro-ministro não é conservador, esses críticos estão se baseando na tradição conservadora, né, por um lado, tradição conservadora política, política formal, junto com a tradição intelectual, né? São duas coisas que caminham lado a lado. Né? O conservadorismo ele não nasce como fruto de uma teoria. Né? Foi a prática conservadora que acabou sendo teorizada ou explicada do ponto de vista teórico. Então, a construção do pensamento político conservador ele se dá pela prática política. E, claro, a partir do momento em que essas duas dimensões começam a ganhar relevância, né, mais autores escrevendo e refletindo acerca do conservadorismo, aí você tem uma dimensão que acaba alimentando e influenciando a outra, né, mas sem cair nesse problema do idealismo político, sem esse problema do racionalismo dogmático. Você pode racionalizar todos os atos políticos, você pode racionalizar todas as medidas e você pode racionalizar, inclusive, um plano de governo, uma agenda política. Essa coisa do intelectual de gabinete, né, que os conservadores tanto rejeitam e tanto criticam. A ideia de que alguém pode sentar numa sala, seja esse alguém um intelectual, um escritor, ou um burocrata, ou um político, e criar um projeto de engenharia social e usar os instrumentos do Estado para promover essa ideia. Isso não é uma atitude conservadora, pelo contrário, isso é uma atitude anticonservadora. E eu estou citando aqui, nós citamos, né, alguns autores ingleses, jornalistas ingleses. Aliás, eu falei do Peter Hitchens, né, ele criticou muito o David Cameron, criticou muito a Theresa May e vem criticando muito o Boris Johnson. Tem um outro jornalista que eu adoro, que é o Douglas Murray, eu já citei algumas vezes nos meus artigos da Revista Oeste, e ele tem sido também um crítico daqueles erros que o Boris Johnson vem cometendo. Eu lembro que o Douglas Murray criticou muito o silêncio e a resposta, a demora na resposta, na reação do Boris Johnson, quando se deu aquele ato lamentável do Black Lives Matter na Inglaterra, que vandalizaram a estátua do Churchill, né? O Boris Johnson demorou muito tempo para reagir, e o Churchill é uma figura central para a história do Boris Johnson. O Boris Johnson escreveu uma biografia do Churchill, né? Tá até aqui, eu acho. Não está em algum lugar. Né? Às vezes eu estou olhando aqui na estante, né, para vocês não estranharem, porque quando a Mari fala de algum livro, eu tento ver se o livro está aqui. Mas como a maior parte dos livros ainda está encaixotada, então não estão todos aqui. Né? Então, é isso. Alguém perguntou... sim. Citamos aqui autores conservadores ingleses e tal, americanos, como Kirk, que a Mariana citou. E eu fiz questão de citar o João Camilo de Oliveira Torres e a nossa tradição conservadora no Império Brasileiro. Por quê? A construção de um pensamento conservador neste momento, ele tem que ser fundamentada, essa reconstrução, ela tem que ser fundamentada
na tradição conservadora que nós tivemos no século XIX. Não se pode criar um novo conservadorismo do nada. O que a gente pode fazer, esse é um desafio, essa é uma responsabilidade que eu assumi, que é justamente pegar essa tradição conservadora tão bonita, que fez um trabalho tão rico construindo o nosso país, pegar os elementos universais e atemporais, né, as coisas permanentes, para usar uma expressão do Kerr, e como é que você pode pegar, então, como é que podemos pegar essa tradição do século XIX e atualizar, restaurar uma parte e atualizar outra? Então, o pensamento conservador ele tem que necessariamente enfrentar esse processo de restauração. E alguém perguntou aqui nos comentários esse livro, infelizmente não está na nossa livraria ainda, porque é uma dificuldade de comprar livros da editora da Câmara dos Deputados. Essa é uma edição da Edições Câmara, editora da Câmara dos Deputados, mas é possível comprar no site, e quem não quiser comprar, você pode baixar lá o PDF de forma Eu acho, Mo, gratuita. que esse livro ele não está disponível para venda mesmo no site da Câmara. Está Eu esgotado, acho né? que acho que ele parou de ser impresso por alguma razão que seja, mas ele está disponível gratuitamente em PDF lá no site da Câmara também. Então, se vocês não conseguirem Exato. comprar, imprime bonitinho lá e lê. É um livro muito bom, assim. É um livro que eu tomei a decisão de colocar no clube justamente porque fala dessa história, né? De quem construiu isso aqui hoje que a gente não assim como tá, né? Mas quem construiu o Império Brasileiro, a importância do Partido Conservador na nossa história, também ali no fim da escravidão, né? Então é um livro muito bacana, traz uma história que é ignorada por muitos, né? E nem culpa essas pessoas, porque isso não é passado para a gente na escola, a gente não tem essa instrução, né? A outra. E aí é um livro muito legal para ler, assim, muito bacana. Quem está no clube que leu, que assistiu a aula, certamente já entendeu bem isso aqui que a gente falou. Quando eu mostro aqui, fica espelhado, né? Mas chama-se Os Construtores do Oi, Império. Quem puder papai! anotar aí. Eu tô ouvindo sua voz aqui, não sei Olha, onde é que você tá. queria ler um trecho aqui da definição que o João Camilo Torres dá ao conservadorismo com base nessa tradição conservadora do século XIX, que é a seguinte. É, poderíamos definir conservadorismo do seguinte modo: é uma posição política que reconhece que a existência das comunidades está sujeita a determinadas condições e que as mudanças sociais, para serem justas e válidas, não podem quebrar a continuidade entre o passado e o futuro. Isso é um elemento importante, né? Porque essa ideia de idealizar a política, promover de cima para baixo um projeto político, impondo esse projeto sobre a sociedade, acaba sendo o contrário dessa ideia de continuidade, de você usar o passado como um sábio conselheiro e perceber assim, bom, o que deu certo, o que deu errado no passado, de que maneira é possível aprimorar tudo aquilo que nos chegou até o presente, tudo aquilo de positivo que nos chegou até o presente, de forma é possível aprimorar, né, se for possível aprimorar. E aquilo que também nos chegou até o presente, todo aquele capital negativo, de que maneira é possível reformar, ou, se não for possível reformar, eliminar. Então, o conservador faz aquilo que o Michael Oakeshott, que é um autor que eu adoro, chama de trimmer, né? Que é aquele que vai conduzir, né, a embarcação, evitando, né, os maremotos e tal, e vai conduzindo a embarcação a bom termo. Portanto, né, não se pode romper com essa continuidade entre o passado e o futuro, porque o passado nos ensina. E se você, em nome de uma ideologia, como aconteceu na Revolução Francesa e em tantas outras revoluções, você tenta destruir tudo o que aconteceu no passado para refundar uma sociedade do zero no presente, você primeiro está impondo uma visão de mundo a toda a sociedade, você está tentando promover um projeto de engenharia social e você só consegue fazê-lo por meio da violência, não tem outra forma. Tá? E é uma burrice, né? Você destruir todo o capital de experiência, positivo ou negativo, que foi construído. O que você pode fazer, repito,
aproveitar as coisas boas que nos chegaram, eventualmente até restaurar coisas boas do passado que por alguma razão não nos chegaram até o presente e reformar ou eliminar as coisas ruins. E para isso, você obviamente tem que conhecer o passado. Você tem que, para aprender com o passado, você tem que conhecer o passado. E aí, só para terminar aqui o trecho de João Camilo, ele vai dizer o seguinte: podemos dizer que o traço mais característico da psicologia conservadora consiste exatamente no fato de que não considera viáveis as transformações e mudanças feitas sem o sentido da continuidade histórica, mas o conservador acha impraticáveis e condenadas ao suicídio todas as reformas fundadas unicamente na vontade humana, sem respeito às condições pré-existentes. Então, é um grande livro, recomendo, porque aqui está explicado, pelo menos a parte, algumas partes mais importantes da nossa tradição conservadora brasileira no século XIX. É isso aí, né, meu amor? Muito legal. Fala um pouquinho do curso para o pessoal. Gente, todas as partes, assim, os trechos, né, da nossa conversa até agora, a gente falou a importância do conhecimento, né, nesse momento histórico importante, de conhecer o que é, o que não é, para você, se quiser, obviamente, se posicionar ou se ver identificado numa posição política, seja o conservadorismo, que é o tema da nossa live, seja o liberalismo, tantos amigos liberais que nós temos, né, essa tradição rica liberal brasileira do século XIX, e todo o legado positivo que o liberalismo político deixou para o mundo, né? Tudo isso que tem que ser aproveitado. Aliás, muitas bandeiras que eram exclusivamente liberais ao longo da história foram absorvidas pelo pensamento conservador. Então, o conservadorismo também tem essa inteligência que é aproveitar coisas positivas que foram criadas dentro da sociedade por grupos distintos. Desculpa, mas eu acho que isso é assunto para a gente fazer uma outra live depois, hein? É verdade. Não, bom, voltando aqui a vaca. Não, é sério, porque isso é uma coisa que eu percebo que ainda tem muita... É feita muita confusão, sabe? Hoje mesmo me perguntaram na caixinha, mas qual é a escola de pensamento econômico do conservadorismo? Não tem uma escola de pensamento econômico específico do conservador. Ele entende que algumas coisas ali deram certo e essas coisas têm afinidade com o pensamento liberal e adotou. Então, assim, tem muito isso. Você fala assim, como é que eu faço? Assim, eu sou liberal na economia, mas eu sou conservador nos costumes. Então, tem muito essa coisa, assim, porque ainda tem essa... eu acho que o trabalho que a gente vem fazendo, ele é muito positivo nesse sentido, que é de tirar esse estigma da ideia de conservadorismo tão ruim que existe, né? Porque quando você fala que você é conservador, a pessoa já imagina você cortando o membro de uma criancinha, cozinhando, comendo, sabe? Matando animais, uma coisa Nossa senhora, tinha um exemplo pior, não, para lembrar? Deus me livre. O conservador, para muitas pessoas, é o cara que come criancinhas, o cara que faz... Isso são os comunistas, né? No passado. No caso não é, né? Mas eu acho que é justamente por isso, porque tem muita confusão. Eu acho que seria legal a gente fazer uma live depois, meio que trazendo... já tive uma ideia aqui, vou até anotar. Fazer uma live depois, meio que trazendo as principais confusões que as pessoas fazem a respeito do conservadorismo, para a gente explicar um pouquinho, né, disso. E acabar desmistificando um pouco esse negócio. Vamos sim. Essa expressão horrível também, né, mistura de boitatá com mula sem cabeça, que é conservador nos costumes, liberal na economia, pelo amor de Deus, não repitam isso. Eu já falei várias vezes aqui, já respondi na caixinha que isso não existe, esqueçam que isso é uma maluquice, isso não é conservadorismo, tá? Mas vai ser um dos temas que a gente vai tratar na live. Mas assim, esse trabalho que a gente faz e tal, de produzir conteúdo para o Instagram, para outras plataformas e assim, sempre tentando dividir com vocês o nosso aprendizado, e o negócio do curso, né, que a Mari falou, o curso, né, a ideia do curso era reunir numa linguagem muito didática, muito simples, com a melhor bibliografia, apresentando o conceito, o contexto e a história
de todos esses assuntos que estão aí em discussão no Brasil e no mundo, inclusive o conservadorismo que a gente está tratando aqui. Então, eu criei um curso chamado Para Entender a Política, quem não sabe ainda, mas eu acredito que a maioria aqui já saiba. E eu abri o curso em março, a primeira turma, depois abri uma segunda turma. Assim, o resultado foi incrível, o feedback que eu tenho é assim, o melhor possível. Tem quase 2.000 alunos já nessas duas turmas. Agradeço. Já vi que tem aluno meu Agora aqui, já tem mais de obrigadíssimo. 2.000 alunos, né? Então, assim, a gente fez todo um trabalho durante a semana para divulgar a abertura da terceira turma. E hoje a gente abriu, então, as inscrições para essa terceira turma. Para quem se cadastrou no site durante a semana, conseguiu um cupom de 25% de desconto no valor total. As inscrições foram abertas para a terceira turma hoje de manhã. Para quem tem um cupom, repito, fica até amanhã aberto com o desconto. E a partir de terça vai ficar aberto para todo mundo aí já sem o desconto, tá? Então, quem se inscreveu e por acaso não recebeu o cupom e tal, me manda uma mensagem privada que a gente dá um tempo. Lá no próprio chat do link do curso que está aqui, tá? Esse comentário fixado aqui é para entrar lá e fazer se inscrever e se tornar meu aluno. E tem um chat lá, pode entrar no chat e lá o pessoal do suporte, incrível, vai dar todas as informações, tá bom? Então, se você recebeu o cupom e se você se inscreveu e não recebeu o cupom, diga lá no chat que você vai receber outro, tá? Mas a ideia do curso, então, é essa, apresentar os principais conceitos de uma forma muito simples, de uma forma didática, com a melhor bibliografia, e toda a aula tem uma descrição embaixo, com dicas de livros, para quem quiser se aprofundar no assunto. Eu dou dicas de filmes, dou dica de séries, de documentário para cada aula. Então, cada aula eu faço essa lista, né, de sugestões, tanto de livros quanto de filmes, de séries, de documentários. O curso é vitalício, tá bom? O curso é vitalício, então você pode se inscrever e assistir a aula quando quiser. Mesmo que você não tenha tempo agora de ver as aulas, você pode se inscrever que você vai ter acesso vitalício à plataforma. Que mais? São 20 aulas, conteúdo vitalício, 16 horas de carga horária, mais quase 4 horas de conteúdo complementar. Mais o quê? Eu vou fazer 2 lives para os 2 módulos. Então, 2 módulos eu faço uma live, mais 2 módulos eu faço outra live para responder as dúvidas de vocês, tá? Então vai ter isso. Essas lives são realizadas, como foram já das 2 turmas, no Instagram exclusivo para os alunos. Então, todo mundo que se inscrever agora para essa terceira turma será colocado nesse perfil exclusivo do Instagram e as lives serão realizadas lá, então as dúvidas serão tiradas lá. Acho que eu falei de tudo. Acho que sim. Acho que sim, acho que você falou tudo. Era bom só falar um pouquinho assim de quais são os temas das aulas, né? Será? Para o pessoal saber o que é que vai encontrar no curso? Nesse link aqui que está aqui embaixo no comentário fixado, se você entrar lá, tem todos os módulos com todas as aulas, mas desde o que é política, o que é Estado, o que é governo, o que é poder político, até conservadorismo, liberalismo, fascismo, populismo, nazismo, comunismo, socialismo, individualismo, coletivismo, liberalismo clássico, socialismo fabiano, enfim. Tem lá um cardápio variado desses temas que estão mais em voga aí atualmente, tá? O curso, Aí assim, eu falo, ai amor, lindo, maravilhoso. Fala aí um pouquinho dos assuntos que tem no curso. Você fala, se você entrar aqui no link, tem tudo lá, hora a hora. Temos um Sherlock Holmes aqui, né? mas eu Tá acabei de parecendo eu descrever com os temas. olha os destaques. Não Não, vou mas falar os destaques. apresentei as 2 coisas para que quem quiser depois ler com calma, tá lá, tá? E repito, com desconto é só hoje e amanhã, tá? Então corra, porque senão vai poder fazer a inscrição até sexta-feira, mas já sem o desconto. E é um curso que eu tenho muito orgulho assim do resultado, e o próprio feedback dos alunos, feedback positivo, tem reforçado essa essa satisfação, tá? Então, assim, se quiser ser meu aluno, se quiser ter acesso a esses conceitos e aprender
de fato, o que é e o que não é, e ter ferramentas, inclusive, para debater em casa, no trabalho, nas redes sociais. O curso também serve a esse propósito, tá bom? Tem É um isso. pessoal aqui falando que eu tô fazendo carão, modelando. Gente, é que eu tô lendo os comentários de vocês. Não, mas então, o pessoal falando aqui, façam um Tinder conservador. Ó, Renata, você que é a desenvolvedora aqui das nossas ideias, põe em prática aí um conserva Tinder. Olha aí, eu acho bom, hein? E, gente, Deixa eu tem um explicar um pessoal que negócio pergunta... legal. Um negócio legal que muita gente falou da foto, né, de divulgação do curso. A foto somos eu e a Meg. E a ideia dessa foto foi uma ideia engraçada, e aí a gente encerra aqui essa conversa, porque estávamos na casa da Renata e do Rodrigo, e que são os Claro que donos tem a Renata e o Rodrigo no meio, tá, gente? Claro. são os donos da Cursology. E o Rodrigo falou assim: vamos tirar uma foto aqui, Bruno, e tal, para fazer a divulgação do curso. Eu falei, bom. Aí o Rodrigo falou assim: fica desse jeito. Eu falei, não, Rodrigo, desse jeito não vou fazer, não, cara. Aí, faz de que jeito e tal. Aí a Meg passou correndo junto com a Cook. Eu falei, não, vai ser agora. Aí peguei a Meg, vamos tirar com a Meg aqui para fazer uma foto diferente. As pessoas vão gostar. E tem essa referência, né, que também é política, que é intelectual, minha, do fato da Meg ser uma bulldog inglês. Então, coloquei a Inglaterra na foto e essas referências intelectuais e políticas que são minhas, né, da Inglaterra, e por essa razão a Meg está lá. Para quem perguntou onde está a Meg, está aqui dormindo capotadíssima do meu lado, roncando, ainda bem que vocês não estão ouvindo. E para quem perguntou também do meu clube, mas o clube não está fechado? Tá sim. As inscrições para a próxima turma abrem em dezembro. Em novembro eu vou divulgar os livros, a lista dos livros. Em dezembro as inscrições serão abertas. E junto com essa abertura de inscrições para a próxima turma, quem perdeu o conteúdo dessa turma vai ter a oportunidade de comprar também. Então fiquem de olho aí que a gente vai informando tudo para vocês. É isso, né, meu amor? Acho que... Vamos terminar? Vamos. Vamos terminar o quê? Tá louco? Terminar a live. A live. Né? É isso. Engraçadinha, né? Tá bom, gente. Brigadíssimo. Foi ótimo. Vamos fazer outra live, falar daquele assunto que eu anotei ali. Isso. E é isso. Se inscrevam no curso, participem. Não é porque é meu marido, não, mas este homem é um ser humaninho maravilhoso mesmo. E vocês vão gostar. As aulas estão muito boas, eu vi todas, obviamente. As aulas estão muito boas. Também, se não tivesse, eu não ia dizer, né? Então, vocês sabem disso. Mas, claro que você ia dizer. Todo mundo sabe que você ia dizer. Claro que você ia dizer. Todo mundo sabe que você ia dizer. Que absurdo. Essa é a reputação que eu tenho. Mas, enfim, eu vou colocar aqui nos meus stories, assim que a gente terminar essa live, o arrasta para cima, para vocês se inscreverem. Só lembrando aí o que o Bruno falou, o desconto é até amanhã, né, amor? Ou eu tô errada? É até amanhã. Quem se cadastrou poderá fazer inscrição com desconto, mas até amanhã. Então, quem recebeu o cupom tem que se apressar. Faça hoje, no máximo amanhã, porque se entrar na terça-feira, mesmo com cupom, já não vai ter o direito, o cupom não estará mais válido, tá? E repetindo, quem se cadastrou no site e eventualmente não recebeu o cupom, ou enfim, entrou na caixa de spam e tal, só entrar lá nesse endereço que está aqui fixado, conversar lá no chat que a turma do suporte vai orientar, vai ajudar. Suporte é bom, hein? Esse suporte da Cursology é bom, hein? Exatamente. Não é por nada, não. Então, mas, gente, obrigadíssimo. É isso. Obrigadíssimo pela audiência, obrigadíssimo pelo carinho. Amor, obrigado pela live. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Obrigada pela live nada, querido. Uma bolsinha Chanel no final do mês, quero nem saber. Beijo, é isso. Gente, quem não se inscreveu, se inscreva logo, tá bom? Abraço, beijo grande para vocês. Tenham uma ótima noite. Também a Renata, uma galera aqui que a gente ama, tá assistindo a gente. Isso, a Paty, Pascoal. Vocês. A Paty, todo mundo. E muito obrigado, vocês que são meus alunos que deixaram comentários aqui, tá? Vocês são incríveis, brigadíssimo pela generosidade. E, aliás, eu vou botar um recado hoje lá no grupo fechado lá do Instagram do nosso curso, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus. Boa noite, bom domingo.